Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade em participar desse maravilhoso curso, em especial pelo convite ao professor Jader Jane. Agradecer aos profissionais que me antecederam pelas valorosas contribuições. Vou compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre minha pesquisa de mestrado, que trata de práticas educativas no berçário de uma creche, na qual eu me propus a investigar as ações de cuidado e educação com bebês. Eu fiz a pesquisa junto à Universidade Federal de São João del Rei, sob a orientação da professora doutora Amanda Valiengo. Então, por que pesquisar a primeiríssima infância? Então, o que me levou a pesquisar os bebês, né, foram um conjunto de fatores, né, relevantes que me fizeram me constituir enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E esses fatores, ao longo dos anos, foram contribuindo para várias inquietações e o desejo de pesquisar a primeira infância. Iniciou na minha trajetória profissional, que em 2009 eu comecei a trabalhar junto com as creches, foi na época da transição da assistência social para a educação, em que houve todo um processo de formação continuada junto com os profissionais das creches, inclusive com a ajuda super importante do professor Jader, junto com alguns professores da Universidade Federal Fluminense, e contribuíram sobremaneira para a nossa formação. E aí toda essa vivência no trabalho e os estudos na formação continuada, né, geraram várias inquietações. E aí onde surgiu o desejo, né, de pesquisar. O objeto de estudo, né, ele esteve centrado nas propostas de cuidado e educação dos bebês nas práticas educativas do berçário de uma creche. O objetivo principal foi investigar como se realiza a educação e o cuidado dos bebês no berçário de uma creche localizada na periferia do município de Juiz de Fora. A inviabilidade de se dissociar, cuidar e educar está nos limites e possibilidades que ambos se conjugam e ao mesmo tempo se misturam na ação, né, como uma unidade. As especificidades do trabalho com bebês, um segmento da educação básica imerso numa rotina de cuidados, né, em que os bebês necessitam do adulto para se alimentar, para se higienizar, se locomover, carregam potencialidades, mas também carregam complexidades, né, que estão mais vinculadas a esse segmento, né, que é tão especial e tão específico. Bom, a justificativa para a realização da pesquisa, uma delas é a necessidade de mais produções científicas acerca da temática, né, mais especificamente em creche. Eu realizei uma revisão bibliográfica no catálogo da CAPES de teses e dissertações em 4 universidades da região sudeste, localizadas na capital. E os resultados apontaram uma grande necessidade de mais pesquisas no segmento de creche, né? Se comparado com o universo da educação básica, o número ainda é ínfimo nesse segmento. Mas também, por outro lado, essa revisão bibliográfica mostrou uma crescente nos últimos 5 anos de pesquisas, né, de publicações desse segmento da educação infantil. Isso é também positivo. A possível contribuição para aproximar
as produções científicas e a literatura com a realidade do atendimento à primeira infância e contribuir com os conhecimentos sobre ações de cuidado e educação de bebês que estão nas instituições educacionais e que ainda estão por vir nesse mundo, né? A gente se baseou na teoria histórico-cultural de Vygotsky, com a necessidade, né, de compreender o desenvolvimento infantil, a situação social do desenvolvimento humano na primeiríssima infância e das práticas educativas com base nas ações de educar e cuidar como indissociáveis. E nesse percurso da literatura sobre bebês, eu me deparei com a abordagem Pickler e comecei a estudar um pouco mais a abordagem e achei por bem a gente acrescentar, né, essa fundamentação, por se tratar de ações de cuidado e educação com práticas que respeitam os ritmos do bebê e a criança pequena, que promovam seu movimento livre e sua autonomia, com a organização do ambiente desafiador, confortável, confiante e seguro. E aí, ao ler o texto da Sueli Mello, que ela traz um pouco sobre o diálogo entre a teoria histórico-cultural e a abordagem Pickler, aquilo que a gente pode dizer que há um diálogo, eu me aventurei, né, a escrever um pouco sobre isso, das possibilidades do diálogo entre a teoria histórico-cultural e a abordagem Pickler, né? Tem o objetivo de buscar esse diálogo no que se refere ao processo de desenvolvimento infantil e possíveis práticas educativas com bebês e crianças bem pequenas. Práticas que potencializam esse desenvolvimento numa perspectiva humanizadora. Então, uma das possibilidades é a questão da concepção de infância e criança, né? Os bebês vistos como seres potentes, competentes e ativos. Outra sobre a qualidade na relação entre adulto e criança por meio de uma comunicação emocional afetiva. Experiências, né, que primam por princípios que valorizam a cooperação, a colaboração entre adulto e bebê, são principalmente nos momentos individuais de cuidado e educação, né, como a hora do banho, a hora da troca, o fortalecimento dos laços afetivos, comunicativos, emocionais e sociais são relevantes, né, em ambas as concepções, as fundamentações. Atividade autônoma infantil e atividade objetal manipulatória. A observação e atenção individualizada para o desenvolvimento de sua autonomia, né? Então, o professor que trabalha com os bebês, né? Ele pode criar espaços com desafios e obstáculos, com equipamentos e objetos, tecidos de diferentes tamanhos, texturas, cores, pesos, formas. Dispor de elementos da natureza, folhas, pedra, água, terra, né, entre outros. E o planejamento e organização de um ambiente desafiador e seguro, propício para o movimento livre. Daí traz a relevância do trabalho docente, né? O profissional da educação infantil com intencionalidade pedagógica. Bom, a pesquisa ela foi realizada numa abordagem qualitativa, né, por meio de observação, registros fílmicos, registros fotográficos, notas de campo. Esses percursos e instrumentos metodológicos, eles possibilitaram uma boa reflexão acerca da produção do conhecimento à luz das ciências humanas. Eu fiz o registro, os vídeos, né? Filmei e ao identificar os episódios, que foram um total de 33 episódios,
eu fiz a sequência de fotografias para a análise dos dados. Bom, a creche pesquisada, ela é administrada por uma associação bem antiga, a AMAC, ela foi a, né, a fundadora, foi a instituição que começou o trabalho na assistência social de atendimento aos bebês, né, em creche, instituição educacional. E hoje ela tem essa parceria com a Secretaria de Educação por meio de um chamamento público, de um termo de colaboração, em que a Secretaria repassa recursos para que a associação administre e a Secretaria também é responsável pela formação continuada dos seus profissionais e também o acompanhamento pedagógico. É uma instituição que atende 92 bebês e crianças, com idade entre 4 meses e 3 anos e 11 meses. A pesquisa ela foi realizada apenas nas turmas de berçários, né? Berçário 1, em que são atendidos bebês menores de 1 ano, e o berçário 2, que são os bebês de 1 a 2 anos. Né? Foram 6 turmas, sendo uma de berçário 1 e 5 de berçário 2, um total de 30 bebês, né, atendidos nessas turmas. E as turmas eram divididas em 2 salas amplas, né? Em uma sala ficava uma turma de B1 e 2 turmas de B2, e na outra sala 3 turmas de B2. Em cada uma com 3 professoras, né? Essas são algumas fotos da área externa da creche. A gente percebe que é um ambiente privilegiado, né? Propício para atendimento à primeira infância, primeiríssima infância, né? Tem muito espaço em que os bebês e as crianças podem ter o contato com a natureza, né? As gramas, as árvores, o playground, tem o barranco que eles adoram, a terra. Então, é um espaço muito bom para o uso no cotidiano, né, da instituição. São fotos do hall de entrada da creche, em que os pais buscam, né, porque as crianças elas não saem todos no mesmo horário, a partir de por volta de 3 horas da tarde, os pais começam a chegar para buscar e vai até às 17 horas. Então, eles aguardam nesse hall de entrada, em que a gente percebe produções penduradas logo na primeira foto, são produções que foram feitas pelos pais, junto com os bebês e as crianças. Essa creche tem uma tradição de um trabalho muito próximo com os pais, os responsáveis e a comunidade, e de vez em quando eles desenvolvem projetos, né, em que tem a participação dos pais. Tem um cantinho da literatura em que eles também têm toda a liberdade de pegar os livros preferidos, né? A gente percebe uma interação, uma liberdade que as crianças têm de pegar os livros. Alguns até pedem os pais para ler ou leva para casa para os pais lerem para eles. Embaixo tem um trem também literário, em que os bebês adoram quando esse trem vai para a sala. Ele tem rodinha de verdade, né? Foi produzido pelos profissionais da creche. E os bebês entram nos vagões do trem e folheiam os livros e adoram brincar nesse trem.
E a cortina interativa é feita com diferentes materiais, de diferentes texturas e cores, que eles adoram passar por ali e mexer nos objetos. E para dentro dessa cortina, dessa porta, nós temos o refeitório e as salas de atividades, né? E a gente percebe em todos os espaços da creche a presença de produções dos bebês e das crianças. Bom, como eu falei, foram 33 episódios e apenas 9 eu socializei no texto da dissertação, né, para fazer análise. Eles foram selecionados por aspectos qualitativos e nomeados conforme destaques nas ações de cuidar e educar, nas práticas educativas. Teve um episódio do momento da brincadeira, um do momento do banho. No momento do banho, foi retirado um também no momento de contação de histórias, 3 episódios no momento do repouso e 3 episódios no momento da alimentação. Então, são práticas educativas baseadas no acolhimento, na colaboração, na comunicação emocional, na saúde e bem-estar do bebê, com ações que permitem o movimento livre, a atividade autônoma, a imitação, suas aprendizagens e desenvolvimento. Eu vou socializar aqui com vocês o episódio que aconteceu no momento da brincadeira, em que a gente nomeou imitação. Segundo a teoria histórico-cultural, eu compreendi que imitação é conceituado como sendo atividade em que a criança não realiza sozinha, mas faz com a colaboração de um adulto ou outras crianças mais experientes, né? E esse episódio, as professoras organizaram um corredor de cadeirinhas infantis, entrelaçando o barbante e formando um túnel, amarrando um bombolê na entrada e no final do túnel. Os bebês eles se divertiram muito passando por aquele túnel. Uma atividade assim, aparentemente simples, né? Porém, exigia muito dos pequenos. A percepção do espaço, a dimensão da altura e largura do túnel, o conhecimento do próprio corpo, necessitando deles diferentes habilidades, dentre elas abaixar, engatinhar na altura do túnel sem levantar a cabeça até o final do percurso. Bom, e aí esse bebê que está com o casaquinho verde é o Igor, de 17 meses, e a professora, né, Jasmine, o chamou porque ela havia percebido que somente ele não havia participado da brincadeira. E aí a professora, junto com a Jasmine, tentava, a professora Margarida, junto com a Jasmine, incentivava o Igor a passar pelo túnel, dizendo: vai, Igor, vai, passa, pode ir. Porém, na entrada do túnel, ele ficou parado por alguns minutos, olhando para o túnel. E aí a professora Margarida tentou ajudá-lo, sentando e mostrando para ele como conseguir entrar. Olha, aí ela fazia os movimentos, né? Ela abaixava, é por baixo, ó, é só engatinhar, engatinhando. E o bebê sentou no chão e ficou lá observando e não quis entrar no túnel. Na outra ponta do túnel estava a outra professora, né? E ela chamava: vem, Igor, vem, ó, a Maria vai te encontrar. A outra bebê entrou pelo outro lado do túnel, a Maria, de 19 meses, e engatinhou até o bebê Igor. Ele permaneceu sentado e observando os movimentos da bebê Maria.
a professora incentivava: vai, Maria, encontra ele, chama ele, fala com ele assim: vem, Igor. E Maria chegou até perto de Igor e voltou engatinhando, enquanto ele continuava a observá-la. A professora Jasmim bateu palmas para Maria e disse: muito bem, Maria, muito bem. Igor então começou a engatinhar dentro do túnel. A professora Jasmim incentivava: isso, Igor, muito bem, Igor. Vem, Igor, vem, vai, passa, passa. O bebê sorria e engatinhava e olhava para a professora sorrindo, enquanto ela elogiava. Depois, Igor passou de novo pelo túnel junto com outros bebês e pelo semblante do rosto e os movimentos do corpo, ele demonstrava que estava muito feliz com a sua conquista. Esse episódio ele mostra, né, para a gente, ele apresenta que pela imitação o bebê ele se apropriou de um novo conhecimento com a colaboração, né, do adulto, que no caso as duas professoras, e de outro bebê mais experiente, que era a Maria. Depois dessa conquista, né, e depois da conquista, em que houve um processo de aprendizagem, o bebê passou pelo túnel por diversas vezes, por iniciativa própria, sem a ajuda de outras pessoas. É interessante, outra observação nesse episódio, é que, sob um olhar atento a todos da turma, a professora identificou que Igor era o único bebê que ainda não havia experimentado a brincadeira. E por meio do seu chamado e incentivo, o bebê teve a oportunidade de participar de uma nova vivência. Então, mais uma vez a gente salienta a importância, né, do professor como um mediador, né, no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas. Na teoria histórico-cultural, a gente vê, né, que a capacidade de a criança imitar na esfera intelectual se restringe pelo nível de seu desenvolvimento mental e pelas propriedades que compõem sua idade. Um exemplo disso é que a gente não consegue. Um bebê de 6 meses, ele não vai imitar um adulto no andar, né? Sendo assim, cada idade existe para a criança uma zona de imitação intelectual relacionada com seu nível de desenvolvimento, nível real do desenvolvimento. Nesse sentido do desenvolvimento humano, o trabalho pedagógico da creche, ele acontece com ações educativas que desafiam os bebês e as crianças bem pequenas, propiciando vivências que permitem adquirirem novos conhecimentos. Então, identificar o nível real do desenvolvimento infantil, conhecer as necessidades, as habilidades, as singularidades do bebê para oferecer além do que ele já sabe, né? Isso é muito importante, ampliando seu conhecimento de mundo nesse processo educativo na creche. Bom, dentro desses episódios, né, eu procurei escrever algumas marcas que ficaram entre eles, entre os episódios. Uma das marcas é que atitudes humanas, elas são aprendidas nas relações entre o bebê e o seu entorno, com pessoas mais experientes, com os objetos culturais e o meio. A vivência do bebê na creche, com ações indissociáveis de cuidar e educar, são significativas à medida que ele é sujeito da sua atividade, numa relação respeitosa, afetuosa e segura com o adulto. Então, relações humanas qualitativas em que o bebê ele é protagonista e participante do processo. Isso é importante a gente ressaltar.
O processo de aprendizagem e desenvolvimento acontece quando a criança ela é afetada pelo conhecimento. Então, assim, práticas educativas humanizadoras são vivências, né, que fazem sentido para os bebês. Né? As vivências elas se constituem nas condições emocionais, afetivas e cognitivas da criança, estabelecidas na relação com o outro e com o meio, sendo ela protagonista do processo. Então, dentro dessas marcas, eu coloquei algumas palavras que eu julguei, né, como palavras-chave, né, de todo esse processo de educação e cuidado de bebês. A questão do acolhimento, da afetividade, da humanização e da intencionalidade pedagógica. Como que isso se faz presente no cotidiano e que são fundamentais para o desenvolvimento do bebê. Finalizando, algumas considerações, né, que a gente põe entre aspas finais, porque daqui surgem outras que a gente se propõe, né, a se debruçar mais, a pensar, a refletir e, e, e poder avançar mais, né? Mas algumas a gente pontua como preponderantes para reflexão, que as especificidades do atendimento em creche, né, em que estão bebês e crianças pequenas que dependem muito do adulto para tudo, né, para se alimentar, para se locomover, para se higienizar, são necessárias ações indissociáveis de cuidar e educar, né, no processo de humanização e numa perspectiva emancipadora, né, não de submissão. As práticas educativas, elas revelam as concepções de infância e criança, né, tanto da professora quanto do projeto político-pedagógico da instituição, né, as formas como as pessoas se comportam e organizam os espaços, os tempos naquele lugar, diz muito de que infância, de que criança que elas acreditam. As especificidades da comunicação com o bebê têm uma constituição de vínculo afetivo com o adulto, né? Numa relação de escuta, respeito e disponibilidade com e para o outro. Né? O adulto ele tem que estar inteiro para o bebê, principalmente naqueles momentos em que ele está sozinho com o bebê. Uma coisa que a gente já viu, né, em outros momentos é que houve um grande avanço na legislação educacional brasileira na educação infantil. Porém, a gente ainda vê um descompasso dessa evolução, né, que ainda não avançou tanto nas práticas educativas, na rotina de uma creche, pois a gente ainda encontra alguns resquícios de ações que comprometem a sua função social. Bom, a atividade autônoma mais de maneira individualizada do que coletiva, com a iniciativa da criança, por vezes parabenizada pelo adulto, mas sem necessariamente servir de inspiração para ampliação, reflexão e mudança da prática pedagógica. Tem um episódio em que a gente faz uma reflexão sobre isso, né? Em alguns momentos, uma atividade autônoma infantil bem incentivada pelo adulto e valorizada, mas que não servia de uma mudança na prática pedagógica de forma coletiva, né? Que poderia estar fazendo com todas os bebês e as crianças, ficava mais timidamente individualizada. O acolhimento dos profissionais, bebês e as famílias, estabelecendo relações afetivas entre eles, essenciais para o desenvolvimento infantil e humano. Isso foi uma grande marca nessa creche, a questão do acolhimento, né? Em vários momentos eu presenciei, principalmente entre os profissionais e as famílias, como existe uma relação próxima,
né, e que é fundamental nesse processo de cuidado e educação dos pequenos. Né? Quando as mães chegam, né, não tem pressa de deixar os bebês e falam como eles passaram a noite e a professora mostra interesse em saber, né, quer saber se ela se alimentou antes de sair de casa, e também quando vai buscar os bebês, um diálogo respeitoso e muito franco, né, de como foi o dia daquele bebê e como ele passou, as observações da professora. Isso foi muito forte nessa creche. E não somente com as professoras, mas observei isso também com os outros profissionais. E aí a gente elenca alguns desafios na educação infantil, né, principalmente na creche. Políticas públicas, né, a necessidade de políticas públicas voltadas para esse segmento. A inserção no currículo das instituições formadoras, né, sobre a primeiríssima infância. A formação, a necessidade de uma formação continuada em contexto com reflexões fundamentadas, né, sobre a prática, a efetivação das ações indissociáveis de cuidar e educar os bebês, a necessidade de mais pesquisas científicas, né, em relação à creche, e a creche, né, a visibilidade, né, desse lugar como espaço educativo potente e de eu tentei fazer um quadro, né, com a Constituição do que a gente compreende, né, de práticas educativas, né, na perspectiva humanizadora e emancipadora. E aí a gente compreende que as vivências na creche, com ações indissociáveis de cuidar e educar o bebê, são ricas à medida que o bebê participa, né? Ele se envolve e é sujeito de sua atividade, numa relação respeitosa, afetuosa e segura com o adulto. Tudo que acontece, né, no cotidiano da creche é importante e se torna uma experiência rica e diversificada quando o bebê participa, desde a escolha da roupa que vai vestir depois do banho até a organização da sala. Em todas as sessões, né, da minha dissertação, eu iniciei citando fragmentos e textos do Manuel de Barros. Né? Manuel de Barros ele tem essa capacidade, né, de dialogar sobre a infância de um lugar diferente do nosso, né, de adulto. Então, sou hoje um caçador de achaduras da infância. Vou, meio dementado e inchado as costas, cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Manuel de Barros, ele nos convida a valorizar as coisas desimportantes, crer na possibilidade de carregar água na peneira, renovar o homem usando borboletas, enfim, ser um caçador de achadouros da infância. Esse é meu contato, né, para quem desejar continuar esse diálogo, vai ser um prazer. E segue as referências, né, para esse trabalho. Quero agradecer e pedir desculpa pelo avançar da hora. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço a todos.